Boa noite. Eu acho que eu não consegui ouvir uma boa noite de todos os presentes. Boa noite, gente. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez, sentindo a falta da dona Licinha, né? Porque é a primeira vez que venho aqui no Aeluz, depois do desencarne da dona Licinha. Os nossos sentidos humanos não conseguimos percebê-la, mas, na certeza, ela está aqui conosco. E é conosco também que um cerco de luz se faz. Nós estamos constantemente cercados por benfeitores, mas, ainda em razão deste nosso momento de provão planetário, estamos vivendo um momento de prova, por mais que não compreendamos, todos os seres estagiários do nosso planeta estamos vivendo o momento da separação do joio e do trigo, o momento em que há necessidade de cada um por si exteriorizar o que há de melhor para que, através desta atitude, possamos ir ou adiar esta nova etapa para a regeneração. Nós, espíritas, temos Jesus como nosso modelo e guia, porque a doutrina espírita é uma doutrina cristã, mesmo que muitos que desconhecem a base da doutrina espírita, ter Jesus como nosso modelo e como guia, acham-nos pagãos, mas, na verdade, eles não sabem o que falam. Jesus, Ele está conosco. Vamos tentar percebê-lo. E para perceber Jesus, precisamos minimizar as nossas necessidades materiais para expandir a inteligência espiritual. Temos 3 inteligências a desenvolver. A intelectual, que já sabemos que está avançadíssima. A nossa asa da inteligência, percebendo a tecnologia avançada a tal ponto que conseguimos conversar com o mundo em tempo real. Enviar ao mundo o que quisermos. Hoje, diz os tecnólogos, que muito em breve conseguiremos enviar e receber cheirinho. Que maravilha. Mas ainda não sabemos quem somos. Não sabemos para onde iremos, como não temos noção de onde viemos. E aí, precisamos minimizar um pouquinho esse apego exacerbado ao mundo material para conceber a grandiosidade da nossa vida real. E é somente através de seguir as pegadas de Jesus é que vamos compreender que tudo está certo. Por mais que achemos, fiquemos revoltados, mas essa política está certa? Mas essa corrupção está certa? Na verdade, são lições a serem testadas a todos nós. Não que aqueles que o utilizam de um comportamento desregrado, eles estejam programados a essa conduta, não. É dado a todos nós a liberdade de agir. Agora, cada um de acordo com o seu grau de evolução moral e o seu grau de percepção espiritual. Nós, espíritas, sabemos que a nossa vida não inicia-se no berço e não termina no túmulo. Sabemos que não estamos aqui pela primeira vez e não será esta a última passagem no mundo de expiações, talvez não na terra. Mas temos, como diz Jesus, muitas moradas na casa do Pai. E é compreendendo, então, os ensinamentos traçados e vivenciados por Jesus, principalmente nas entrelinhas, onde Ele nos impulsiona, conscientes ou inconscientes, à felicidade que é o nosso destino. Ele mesmo diz: sois deuses. Podeis fazer o que eu faço e ainda mais, mas vos falta a fé. E aí nós pensamos, mas aonde encontrar a fé? Aonde está a fé? Aonde está Jesus agora?
Será que ele pegou uma carona na cauda do cometa e foi, não para a Via Láctea, mas para Dubai, quem sabe, tirar umas férias? Onde será que está Jesus que não vê que nós somos um povo, como diz uma canção, abençoado por Deus e bonito por natureza? Será que Jesus falou, olha, cansei de vocês, brasileiros, eu coloquei no ano de 1500 a verdade de que o Brasil é o coração do mundo e será a pátria do Evangelho, mas vocês, brasileiros, estão muito inconsequentes. Fui, como se diz na gíria. Será que Jesus fez isso? Será que nós estamos insensíveis? Não estamos sabendo manipular este momento de provão vestibular planetário? Todos nós estamos vivendo um momento de vestibulando. A bancada para passar para a universidade, ainda nós achamos que podemos colar, que podemos enganar, que podemos fingir. E aí então nós vamos seguir as pegadas de Jesus para perceber o quanto este ser realmente nos ensinou o caminho certo. Porque ele diz, eu sou o caminho. E através do caminho, Jesus nos faz despertar para as verdades das leis do Pai. Leis que muitas vezes há necessidade da destruição. Quem lê o Livro dos Espíritos vai ver o capítulo onde existe todo um estudo sobre as leis morais. E a lei da destruição é uma das leis para impulsionar a criatura humana para a evolução. Mas nós ficamos revoltados, ficamos indignados. Nós vamos então tentar compreender como este ser, rapidamente, porque se fosse colocar detalhes por detalhes, nós teríamos que ficar aqui horas e horas, talvez dias e dias. Mas nós vamos tentar sentir a grandiosidade de Jesus, voltando há mais de 2016 anos atrás. Nós vamos fazer esta viagem. Por isso eu vou pedir agora que sentem o mais confortável em suas cadeiras, para que através desta viagem possamos ter ouvidos para ouvir, ter olhos para ver, emoções para perceber a grandiosidade do cerco espiritual que aqui está, dirigidas todos os espíritos por Jesus, e vamos tentar entrar em comunhão, em ressonância com o maior espírito que a terra comportou. Vivenciar a mais bela história de amor que a criatura humana tem no seu currículo evolutivo no planeta Terra. Vamos então pedir para apagar as luzes. É aqui que apaga? Eu posso apagar. É aqui? Primeira? Aqui? Ah. Assim tá bom, tá ótimo. Vamos viajar então. Apertem os cintos. Vamos voar. E a boa nova envolve toda a terra, e por amor Jesus nos une a Deus. Tudo agora luz. Ouvi o Rei dos Reis. Amai, amai, respeitai os teus irmãos. Amai, amai,
Deus, neste instante, envolvendo todos nós uma névoa iluminada, para nos trazer a paz de Jesus. Ah, Senhor Jesus, temos a certeza que todos nós estamos em Teus braços, e espalha a luz, a esperança e a fé, e a boa nova envolve toda a terra, e por amor Jesus nos une a Deus. Tudo agora é luz. Ouvi o Rei dos Reis, amai, respeitai os teus irmãos, amai, Cristo é o amor. Tudo agora é luz. Ouvi o Rei dos Reis, amai, que possamos respeitar todos os seres que nos cercam. Amai, amai, Cristo é o amor. Glória te damos, ó doce Senhor. Nós percebemos o quanto foi difícil para José e Maria encontrarem um abrigo para que Maria pudesse dar à luz. Não entendemos porque ninguém abrimos as portas a princípio. Puxa vida, ninguém atendeu, que atitude desumana. Afinal de contas, a mulher ia dar à luz, era isso que ele pedia. Mas ninguém conhecia Maria e José em Belém. Mas então por que Maria e José saíram de lá? Por que que eles não ficaram na cidade que eles estavam? Maria e José se conheceram em Nazaré, lá na Galileia. Belém, essa aldeia que viram aí, na Judéia, Belém da Judéia. E por que que eles foram para lá com ela grávida, já prestes a dar à luz? Que risco! Um censo, ou seja, um recadastramento familiar, foi estipulado por Herodes. As famílias tinham que ir para Jerusalém para se cadastrar. Mas tinha uma segunda intenção. Maria e José saem de Nazaré. Orientação espiritual. Como diz no Evangelho, um anjo primeiro aparece para Maria, em Nazaré, que ela iria dar à luz. Depois, aparece avisando a José para que se acalmasse com essa situação. E pede a eles para saírem de Nazaré. Então, acima do censo, ou seja, do estipular governamental do imperador Herodes, eles tinham todo um apoio espiritual. Eram sempre dirigidos por benfeitores, espíritos de uma alta hierarquia, e, como diz no Evangelho, anjos. Mas, se eles tinham anjos, por que não disseram a eles que ela ia chegar lá e não ia ter ninguém?
para atendê-los. Porque era necessário Jesus chegar daquela maneira, na simplicidade. O Rei dos Reis, onde Herodes tinha maior medo. O Rei dos Reis, é o que estava escrito, é o que está nas Escrituras. E aí Herodes começou a raciocinar, os profetas diziam que o Rei dos Reis estava chegando, e Herodes pensou, um bebê vai nascer, pequenininho, eu tiro de letra, vou acabar com todos os nascituros, vou acabar com todas as crianças. E ele outorga a sua guarda para exterminarem todos os meninos de 0 a 4 anos de idade. Quando Maria e José chegam em Belém e ninguém atendeu, tinha uma razão. Não era que aquele povo era mau. Não, zelotes, salteadores. Geralmente eles invadiam as aldeias no período do final da tarde, início da noite, quando as pessoas já estavam se guardando para repousar, estavam despreparadas de qualquer contra-ataque. Os salteadores, os zelotes, eles entravam nas aldeias, batiam como pedintes, faziam solicitações dramáticas. E quando as pessoas abriam as portas, eles entravam, estupravam as mulheres, escravizavam as crianças, matavam os homens. Então as pessoas tinham medo. Não adiantava falar do lado de fora, socorro, me ajude, minha mulher vai dar à luz, não adiantava. Então, um anjo, um espírito, um benfeitor aparece, diz, olha, tem aquele local. Mas já estava tudo programado. Jesus nasce numa manjedoura, numa gruta esculpida, porque aí em Belém, quem vai para Belém, nós vamos encontrar muitas grutas, porque era uma aldeia de pastores. Os pastores abrigavam suas ovelhas, os seus animais, em grutas, porque Belém, como toda Jerusalém, toda a região da Judéia, ou a maioria das regiões da Judéia, são montanhas de pedra, de rochas. E então, eles esculpiam buracos nas rochas e faziam abrigos. Quando Maria vai se abrigar para dar à luz, uma estrela brilha no céu, com tamanha intensidade que parecia um sol. E essa estrela joga o seu jato diretamente naquela gruta em que eles estavam abrigados. Tanto que viram aqui, no filme, vendo os sábios, Melquior, Gaspar e Baltazar, eles sábios, estudiosos das Escrituras, eles sabiam que os tempos haviam chegado e que o Messias nasceria por aquele período. Eles saem em peregrinação pelo deserto. Quando vem a estrela, viram aí. Uma estrela vos guiará. É o que está nas Escrituras. Eles, então, conseguem chegar até Jesus, conseguem segurar Jesus, bebê. Poucos conseguiram, poucos. Mas um desafio ainda maior. Logo após Maria dar à luz, novamente um espírito benfeitor aparece para Maria e José e diz, saiam de Nazaré, saiam de Belém, saiam de Belém, não fiquem mais aqui, nem parem em nenhuma cidade do estado de Israel, da região de Israel, não parem. Saiam dos limites geográficos de Israel, onde Herodes domina, porque Herodes outorgou matar todos os meninos. Eles saem, logo após o nascimento de Jesus. Não foi fácil para Maria viajar muito, mas atravessam o deserto da Judéia, atravessam o deserto do Egito, e vão viver no Egito. 4 anos. Os primeiros 4 anos da vida de Jesus foi sob as areias, mais ou menos 10 metros abaixo das areias do deserto do Egito. Num local, num cubículo, que eu já tive a oportunidade de visitar algumas vezes, não tem essa largura deste palco, e muito menos este comprimento.
mais ou menos, aqui deve ter uns 2 metros, mais ou menos 1,5 metro de largura, por menos do que isso de comprimento. 4 anos eles viveram lá sem janela, sem ventilador, sem luz, embaixo do deserto, e pelo que dizem, poucas vezes eles tinham condições de subir para ver o céu. Em razão de que Herodes tinha um domínio grandioso, ele comprava as pessoas, e tinham pessoas que delatavam, colocavam o que viam, e não estavam nem aí se iam prejudicar alguém. Então, durante 4 anos, a orientação foi eles ficarem lá. Jesus, depois de 4 anos, é avisado a eles, José e Maria, que eles poderiam sair de lá, daquela região. Poderiam voltar à cidade em que eles se conheceram, José e Maria, porque José tinha carpintaria, lá em Nazaré, e Maria tinha um local muito singelo, onde vivia. Mas, vou abrir um parênteses, em Belém da Judeia, quando aquela estrela brilhou no céu, dando o seu jato diretamente para aquela gruta onde Jesus nasceu, não foram só os sábios que viram, mas também a guarda de Herodes. E então, os guardas de Herodes vão para Belém, matam todos os meninos de 0 a 4 anos de idade. Quem hoje chega em Belém pode visitar essa gruta, porque houve uma freira médium vidente, pela orientação que nós temos, de mais ou menos 700 anos atrás. Ela, num estado de torpor, uma mediunidade de premonição, ou de vidência, ou de transporte, eu não sei como teria colocado exatamente essa faculdade que ela vivenciou. Ela descreve locais importantes das passagens de Jesus com detalhes. E essa gruta foi reconhecida em Belém, porque, como eu disse, muitas grutas existem em Belém até hoje. Mas essa gruta, que hoje é peregrinação de todos os religiosos cristãos no mundo, essa gruta, ela foi vista e colocado detalhes dessa freira para que pessoas reconhecessem qual o local. Como também o local que Jesus viveu, submerso nas areias, que hoje também é para visitação, com ventilador, luz, é um patrimônio, tombado um patrimônio histórico mundial. Depois, quando... existe, os soldados foram para Belém, mataram todos os meninos, e hoje também existe uma sala menor que essa, com uma parte de parede de vidro, que eu não quis me aproximar desde a primeira vez que fui, mas não tem como não olhar, não tem como não enxergar, a não ser que tampe os olhos. A primeira vez eu vi aquilo e falei, meu Deus, eu não quero chegar lá perto. Uma sala com crânios dos meninos que foram degolados na época do nascimento de Jesus. E uma das últimas vezes que nós estivemos lá, num grupo, uma senhora que estava conosco no nosso grupo, ela também, como eu, não quis se aproximar, mas ela olhou. E quando ela olhou, ela deu um grito de dor, caiu no chão e começou a gritar, nós não sabíamos o que estava acontecendo com ela. Aí depois ela dizia, olha o que fizeram com meu filho, olha o que fizeram com meu filho. Ela voltou a mais de 2016 anos atrás, quando, nessa perseguição dos soldados de Herodes, degolaram meninos da cidade de Belém da Judéia, como em outros locais também. Mas Jesus, então, cresce em Nazaré, depois de saírem lá do Egito. Quando ele chega na fase adulta, que começa o seu trabalho de pregação, mostrar a grandiosidade do Messias ao qual ele veio designado, a nos abrir o caminho para compreendermos as leis divinas, leis de amor, porque Deus é um Pai de amor, não nos castiga como nós imaginávamos antes. Será que se eu fizer isso Deus me castiga? Deus não castiga ninguém, porque o juiz maior está na nossa consciência. Nós somos os nossos juízes. Vejam a grandiosidade da pedagogia divina. Em cada um de nós existe o juiz. Nós não conseguimos esconder de nós mesmos. Mas Jesus cresce lá. Quando ele começa a pregar em Nazaré, ninguém gostou de Jesus. Acha que pode? Ninguém gostou.
ele tinha que falar de amor, ele tinha que falar de paz, ele tinha que falar: se te ferirem a uma face, a face direita dê a outra face, jamais que evite uma ação violenta com violência, mas com amor. E ninguém gostou disso, não. O povo queria um vingador, um senhor que fosse desbancar todos os romanos, todos aqueles interesseiros, para que o povo judeu pudesse assumir a frente religiosa do mundo. Mas Jesus não veio para isso. E então, ele teve que sair de Nazaré. Sai de Nazaré, mas não sai da região da Galileia. Porque, para terem uma ideia, Nazaré está na Galileia. Galileia está embaixo, como se fosse mais ou menos o nosso litoral. Lá Santos, São Vicente, mais ou menos isso. E o local onde ele nasceu, Belém, que é só 10 quilômetros de Jerusalém, que está na Judéia, que está no alto, se sobe uma serra da Galileia para ir até o alto, na Judéia. Jesus, ele tinha que ir para a Judéia, mas ele primeiro parou na Galileia. Durante 2 anos e alguns meses, ele prega lá na região do Mar da Galileia. Lembrar que a distância mais ou menos de Nazaré, onde ele cresceu, onde Maria e José viveram, para a região que ele foi, à beira do Mar da Galileia, é mais ou menos uns 10 quilômetros. E a região onde ele nasceu, de Nazaré até Belém, mais ou menos uns 60, 70 quilômetros, mais ou menos isso. É quase 1 hora, quem vai de carro, é quase 1 hora, saindo de Jerusalém até chegar na Galileia. Mas Jesus, lá na Galileia, ele chamou muitas pessoas para o acompanhar. E nós vamos agora, então, ver aqui nas imagens a Galileia, hoje. Nós vamos ver o local onde Jesus começou a convocar os discípulos. Nós vamos ver o Mar da Galileia, águas que, como nós tivemos a orientação de um espírito chamado Natanael, estão impregnadas com as energias de Jesus até hoje. Não tem quem vai para a Galileia, teve um amigo aqui que já foi, eu não sei se ele vai negar o que eu falo, mas todas as pessoas que eu estive caminhando lá pelo Mar da Galileia até hoje, quando a gente chega no Mar da Galileia, a gente chora, não sabe por que chora. Chora. Vamos ver o Mar da Galileia hoje. Acho que você não vai conseguir ver o Mar da Galileia. Aqui é Cisjordânia. Estamos aqui em Tiberíades, ou Tibérias, como é conhecido lá, essa região. Aqui, um braço da cidade de Tiberíades. Lembrar que essa região, o povo é muito simples, muito singelo. Jesus aí, nós estamos aqui às margens do Mar da Galileia. Lembrar que Jesus sempre esteve, enquanto na região aqui da Galileia, pregando, sempre esteve às margens do Mar da Galileia. Aqui nós estamos em Magdala, as ruínas da aldeia de Magdala, que também está muito próximo, o Mar da Galileia fica para cá, está muito próximo do Mar da Galileia, onde vivia Maria de Magdala. Então, aqui as ruínas da aldeia de Magdala. Jesus sempre nessa região, sempre nas cercanias, poucas vezes ele saía um pouco mais distante do Mar da Galileia. Aqui nós estamos no Monte das Bem-aventuranças, vendo aqui embaixo o Mar da Galileia. Continuamos no Monte das Bem-aventuranças. Há ainda mais imagens aí, onde Jesus pregou, não bem-aventurados os misericordiosos, mas pela tradução hebraica, diz assim: avantes os misericordiosos, avante os pobres de espírito. É isso quando nós traduzimos do Evangelho hebraico, o Novo Testamento, para o português hoje. Então, aqui ainda estamos no Monte das Bem-aventuranças. Mas vamos agora para Cafarnaum. Entramos em Cafarnaum. Jesus viveu aí durante 2 anos e alguns meses na casa da sogra de Pedro. Aqui nós estamos nas ruínas
da casa da sogra de Pedro, onde Jesus morou aqui durante 2 anos e alguns meses, junto com alguns discípulos na região. Os discípulos também se abrigavam. Hoje foi construída essa igreja, mas aqui embaixo nós vamos nos aproximar um pouquinho mais para ver a imagem mais de perto. Então, aqui, as ruínas, constatada as ruínas de há mais de 2000 anos atrás, onde viveu Jesus. Lembrar que hoje, em Cafarnaum, nós não encontramos residências, mas encontramos as ruínas da cidade, da época de Jesus, encontramos o templo que Jesus pregava. Aqui nós estávamos na beira do Cafarnaum. Aqui são as pedras em forma de coração, que dizem ser as únicas pedras em forma de coração do mundo. Nós tivemos uma última informação, dessa última vez que lá estivemos, que essas pedras eram colunas, nós não sabemos. Uns dizem que é as únicas pedras em forma de coração, outros dizem que eram colunas. Mas é indiferente. O importante é que nós nos emocionamos que essas pedras, elas servem como trilha para chegar até o mar da Galileia. Aqui nós estamos navegando no mar da Galileia. Aqui, neste local, mais ou menos, é onde existe aquela igreja que nós vimos, onde existe a casa da sogra de Pedro, onde Jesus viveu. Lembrar que nessas águas, Jesus muitas vezes navegou com os discípulos, com João, com André, com Tiago, o maior. E hoje não existem mais residências. Essa visão que nós estamos tendo aqui, porque aqui nós estamos filmando de um barquinho muito simples, quem quer atravessar o Mar da Galileia, tem embarcações muito singelas. E aqui, essa visão certamente é muito parecida com a que Jesus via quando estavam navegando pelo Mar da Galileia. Jesus não pôde ficar aí mais tempo, porque tinha que cumprir com as Escrituras, tinha um tempo de todo o trabalho de pregação de Jesus, do ensino de Jesus. Ele sai daí da Galileia, sobe esse deserto que eu falei, o deserto da Judeia, que nós vamos ver aqui alguns flashes daqui a pouco, e vai para Jerusalém. Por que para Jerusalém? Porque em Jerusalém ele tinha que cumprir com as Escrituras. O Messias teria que ir para Jerusalém. Ele iria entrar no Templo de Salomão. O Messias iria pregar no Templo de Salomão. O Templo de Salomão, lá em Jerusalém, hoje não existe mais. Existe uma mesquita chamada o Domo da Roca, ou a Mesquita da Rocha, porque tanto o Templo de Salomão quanto a Mesquita da Rocha, que hoje é a Mesquita da Rocha, o símbolo de Jerusalém, que é uma mesquita que tem uma cúpula de ouro maciço. Ouro maciço. Fosse no Brasil, não sei, mas lá existe. Jesus, ele tinha que ir para lá. Então, ele sobe a pé. Vejam só, gente. Vocês não imaginam o que é subir a pé um deserto? Que eu tive a experiência, não sei se você teve essa experiência. Você teve essa experiência de subir o deserto? Não? Eu tive essa experiência de subir e descer o deserto. Não consegui muito, mas nem mesmo 10 minutos eu consegui andar. Sabe por quê? Nós chegamos a pegar numa temperatura de 58 graus no deserto. E não era verão. E à noite o deserto fica frio. Então é sempre assim, todo dia. Do dia muito calor, à noite muito frio. Isso é constante. Imagina Jesus subindo com os discípulos para fazer essa peregrinação até o Templo de Salomão. Lembrar que o Templo de Salomão era o centro religioso de todo o Oriente Médio. A Pérsia, a Ásia Menor, todos os religiosos iam para lá, para o Templo de Salomão. Por quê? O que significava o Templo de Salomão? Abraão, quem estuda a Bíblia, Abraão, ele, uma vez, para mostrar o tamanho da sua fé, ele leva o seu filho até o topo de uma montanha de pedra para sacrificar o seu filho Isaque. Quando ele levanta a arma para sacrificar Isaque, ele ouve uma voz dizendo: Abraão, sei o tamanho da sua fé, não sacrifique Isaque. E então Abraão não sacrificou o seu filho Isaque. Mas ele amava o seu filho. Mas para mostrar a sua fé, com dor no coração, ele ia
sacrificar Isaac. E essa pedra, ela existe até hoje. É a pedra que estava dentro do templo de Salomão, que foi construído uma vez e não chegou até o período de Jesus, foi destruído. Depois, um pouco antes do nascimento de Jesus, foi reconstruído, mas foi destruído no ano de 69. Jesus previu a destruição do templo de Salomão no ano de 69. E depois, agora, foi construída uma mesquita, que é uma briga constante. Você conseguiu chegar na mesquita? Você entrou? Eu também nunca entrei, nem consegui chegar perto. Porque dizem que é uma briga diária, diz que gente morre todos os dias lá nas cercanias dessa mesquita, não dá para entender. Mas Jesus foi para Jerusalém. Só que quando ele chega perto de Jerusalém, porque havia uma estratégia. Hoje Jerusalém é muito grande, abrange o Monte das Oliveiras e vai embora Jerusalém. Mas na época de Jesus, Jerusalém era somente tudo que estava dentro das muralhas. Para dentro das muralhas. Hoje existem 8 portões para entrar em Jerusalém. Na época de Jesus existiam só 7. Não sei se você sabe, hoje eu não sei quanto tempo, né? Eu falo hoje porque é a informação que nós temos lá, que existe um portão que foi inventado e que construíram, que abriram, chamado portão, a porta do lixo. Não sei por quê. Mas Jesus chega lá, pertinho das muralhas, num dia especial, porque Jesus estava sempre peregrinando lá pela região, mas naquele dia ele precisava entrar em Jerusalém, mas chegou fora de hora. Até hoje, quem vai para Jerusalém, que quer entrar na cidade de Jerusalém, adentro das muralhas, não consegue entrar depois das 5 horas da tarde. E quem está dentro tem que sair. Depois das 5, tem que sair só os residentes, os autorizados que podem ficar lá dentro. Jesus, então, ele para no Monte das Oliveiras. Era uma estratégia de todos os religiosos do Oriente Médio, pobres, que não podiam pagar uma pensão, não podiam pagar um abrigo, uma pousada, parava no Monte das Oliveiras, porque lá tinha muitas grutas também para se abrigarem. Então, quem não tinha dinheiro para pagar uma pousada ia ficar lá naquela gruta. E tinha um outro ponto importante: o Monte das Oliveiras dá para ver toda Jerusalém. É um monte muito alto, até hoje. Quem está do meio para cima, no Monte das Oliveiras, vê por dentro das muralhas, dá para ver certamente o Templo de Salomão, porque dá para ver a Mesquita da Roca inteirinha. Então, Jesus para e via. Bom, chegamos tarde, não dá para entrar, não dá para ir para o Templo de Salomão, vamos nos abrigar numa gruta. Jesus vai se abrigar numa gruta. E aquela freira que eu falei, ela também descreve mediunicamente uma gruta que Jesus sempre se abrigava com os discípulos. E hoje esta gruta é um ponto de visitação de todos os religiosos também. Jesus para naquela gruta para passar a noite, para no dia seguinte ir para o templo. E na conversa vai, conversa vem, Jesus é interrogado. E um discípulo diz a ele: Senhor, como podemos, como tu, através das tuas mãos, automaticamente células e órgãos se refazem, através do teu olhar, cegos conseguem enxergar, através da tua voz, surdos conseguem ouvir, através do teu amor, paraplégicos conseguem andar, tetraplégicos conseguem se locomover, loucos conseguem acender a sua consciência para o mundo. Ah, Jesus, nos ensina como conversar com o Pai, como alcançar todas essas virtudes com o Pai, com Deus. E então, Jesus, naquela noite, ele ensina a mais bela receita e certeira receita para a criatura humana chegar até Deus. Nós, até hoje, sabemos essa receita de cor, não é? Mas não conseguimos colocar os ingredientes na dose certa. E eu fiquei sabendo, porque essa última vez que estive lá, tive uma oportunidade de, pertinho lá do Palácio de Caifás, que existe uma lanchonetezinha, você lembra? Existe quando você sai lá do Palácio de Caifás, existe uma lanchonetezinha,
que vende também as coisinhas, os presentinhos. E aí nós estávamos lá naquela lanchonete, mais mulheres, poucos homens, acho que 4 homens só, e quase 40 mulheres brasileiras, estrangeiras, sentadas lá. E, de repente, senta um homem todo de preto, que nós sabíamos que era um ortodoxo. Nós já estranhamos. Meu Deus! Ortodoxo não senta perto de mulher, e muito menos estrangeira. É um homem-bomba. Pensamos. É um homem-bomba. Ficamos com medo, é um homem-bomba. Mas aí passou, ele estava lendo um livro, ele ficou sentadinho lá, lendo um livro, e a gente na conversação brasileira, já viu? Aí ele estava meio tímido, mas nós decidimos conversar com ele. Bom, nós não falamos árabe, mas arriscamos no inglês. E vamos lá, começamos a puxar a conversa com ele. Ei, você de onde é? Aí ele responde, eu sou um ortodoxo sírio. Aí nós perguntamos, qual o seu nome? Paulos. Mas, Paulo, o que você está fazendo aqui em Jerusalém? Jesus falou comigo. Eu falei, meu Deus, esse homem é espírita e não sabe. É um médium, né? Jesus falou com ele. Se não foi Jesus, não sei, né? Pode ter sido, por que não? Mas se não foi Jesus, um espírito superior. E aí nós perguntamos, mas Jesus falou com você? O que ele falou? Jesus me pediu para traduzir todo o Novo Testamento para o aramaico primitivo, o idioma que Jesus falava. Com os discípulos, era o aramaico. Com os romanos, com os doutores da lei, Jesus falava em hebraico. Mas com o povo, a simplicidade do povo, Jesus falava em aramaico. Jesus pede para traduzir todo o Novo Testamento em aramaico. Mas ele fala assim, mas Jesus me pediu para primeiro fazer a tradução daquela receita que leva a criatura humana ao Criador. E ele falou ainda, e sabem, Jesus não falava. Jesus arrebatava as mais sublimes energias que o cercavam, e a sua voz carregava a harmonia que ele cantava. Jesus cantava. E isso nós vamos depois provar numa canção que Jesus cantava, através de um espírito, dentro da doutrina espírita. Mas, então Jesus talvez cantou essa receita. Não sei se como nós vamos cantar agora, mas eu sei que todo mundo conhece a letra, e vou pedir para que todos cantem. Queremos a paz no mundo, queremos levar a nossa voz, como nosso mestre mudou a história da humanidade, através da sua voz e dos seus gestos. Porque Jesus, quando ele falava, ele vivia, e quando ele vivia, ele falava. Nada ele pregava que não fosse um comportamento que ele exercitava. Então, nós vamos agora tentar chegar até o Monte das Oliveiras e cantar a receita que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Quero ouvir vocês.
cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Amém. Parece que nós estamos esquecidos, porque ele enfrentou tantos obstáculos, nunca xingou, nunca revidou nenhuma violência, só emanou o amor. E então nós vamos ver aqui agora, na tela, o Monte das Oliveiras, onde Jesus se abrigava numa constância, numa frequência com os discípulos, e onde eu disse era pousada para os peregrinos mais pobres do Oriente Médio. Nós vamos chegar no Monte das Oliveiras de uma maneira especial, voando, não é? Porque estamos correndo, numa viagem grandiosa e rápida. Então, chegaremos no Monte das Oliveiras agora, atravessando todas as barreiras. Aqui, o Monte das Oliveiras, uma montanha muito alta. Essa rodovia está sob o Vale de Cedron. Quem leu o Evangelho, Jesus, ele parava no Monte das Oliveiras, descia para ir até Jerusalém, atravessava o Vale de Cedron, subia o Monte Moriá para atravessar as muralhas de Jerusalém. Aí nós olhamos assim, parece que o Monte das Oliveiras não é muito alto, não. O que é isso, o Monte das Oliveiras alto? Essa rodovia, ela está em cima de muitas ruínas, gente, muitas ruínas. Lá em Jerusalém, a cada escavação, a cada 10 metros de escavação, encontra-se um período da história da humanidade. Uma cidade inteira encontra-se. Hoje, quem vai agora, consegue-se descer mais ou menos 100 metros em escavações que já são feitas para chegar até o período de Davi, antes de Jesus. Nós conseguimos andar horas embaixo. Embaixo hoje tem toda uma armação de ar-condicionado, de iluminação, mas lá embaixo, e não foi construção, não daria, porque nós estamos muitas vezes embaixo do antigo templo de Salomão, nós estamos embaixo de rodovias, não daria para eles fazerem construções, até porque nós vemos pedras sobre pedras e pedras. Aqui, nós estamos nas muralhas. Essa aqui é a porta de ouro. Como diz nas Escrituras, Jesus, o Messias atravessaria este portal, que é o que dá de frente para o Monte das Oliveiras. Essa porta dá de frente para o Monte das Oliveiras e uma outra porta, chamada a Porta dos Leões, que é onde, quem lê o livro Paulo e Estevão, onde Paulo outorga a sua guarda apedrejar, sacrificar Estevão. Mas essa porta aqui, diz a Escritura, que o Messias atravessaria ela na glória, mas ela está fechada com pedras. Mas na época de Jesus não era fechada com pedras. Era uma porta que abria e fechava. Os peregrinos passavam. E Jesus atravessou essa porta muitas vezes. Hoje ela está fechada por quê? Somente 4% dos israelenses acreditam que Jesus é o Messias. 96% estão aguardando o Messias chegar. Vão esperar muito, não é? Mais 2016 e mais 2016. Ou algum homem-bomba vai se explodir aqui, né? E aí vai abrir. Mas eles esperam que o Messias vai desintegrar esta porta na sua glória, vai passar por aí na glória, vai desintegrar e todo mundo vai ver que a porta está aberta. Então, o Messias chegou na concepção deles. Nós estamos aqui, nós estamos filmando lá do jardim, nós estávamos filmando daqui, ó, dessa parte aqui, filmando aquelas muralhas. Essa igreja aqui, ela está no Monte das Oliveiras. Aqui é o Monte das Oliveiras, o Jardim das Oliveiras, aqui muitas oliveiras, o Getsemane. E essa igreja, ela foi construída numa estratégia excepcional. Ela está construída em cima de uma pedra que Jesus fez a sua última prece num corpo de carne antes de ser aprisionado. Aqui, deste local, nós vamos ver que Jesus andou muito aqui, se guardava muito aqui, mas ele foi preso aqui também. Aí ele foi preso. E aqui dentro dessa igreja, nós vamos entrar na igreja agora,
nós vamos encontrar a pedra que Jesus, ele orou e transpirou sangue nessa igreja, nessa pedra, essa rocha, que também pela vidência daquela freira descreve essa rocha. Hoje nós, turistas, não conseguimos tocar nessa rocha. Somente os autorizados e religiosos chegam para pôr a mão, beijar essa rocha. Essa rocha, ela tem um simbolismo. As suas grades com espinhos significa a coroa de espinhos colocada na cabeça de Jesus. E essas aves são pelicanos. Pelicanos têm uma característica especial no reino das aves. Os pelicanos, quando não tem alimento para a sua prole, para os seus filhotinhos, ele pica o seu corpo e tira a sua carne para dar o alimento para os filhotes. E pica também a veia para dar de beber. E Jesus fez isso. Não por 1, nem por 2, nem por 12, nem por 1 milhão, mas para toda a população da terra. E isso significa que Jesus deu o seu corpo para acender a nós a consciência de que o sacrifício físico, muitas vezes, é a ascensão. O sacrifício não pensado, né? Porque não adianta se flagelar lá, se martirizar, se suicidar, não adianta, em nome de Jesus. Mas Jesus, ele não queria isso, mas ele tinha que cumprir com as Escrituras e foi pressionado também por toda uma política da época. E tem uma canção que eu gosto sempre de lembrar, que diz assim: prova de amor maior não há que é doar a vida pelo irmão. Jesus não doou a vida nem por 1, nem por 2, nem por 12, nem por 1 milhão. Jesus doou sua vida para toda a população, as inteligências estagiárias no planeta. Quem é espírito estudioso vai entender o que eu falei. Deixa eu rodar mais um pouquinho, só para que eles vejam. Pode passar um pouquinho mais à frente. Vão ver aqui no Monte das Oliveiras também, só um pouquinho, não muito, só um pouquinho. Aqui, essa igreja, ela está também no Monte das Oliveiras. Essas cúpulas são de ouro maciço também. É a igreja de Santa Madalena, uma igreja ortodoxa grega. E aqui nós estamos no Jardim das Oliveiras. Essas oliveiras, pelos estudiosos, dizem que tem mais de 2000 anos. Então, Jesus andou por aqui. Nós não conseguimos entrar para tocar nas oliveiras, porque é lógico, se eu entrasse, eu vou confessar para vocês, eu iria roubar uma folhinha daquela árvore. E quem não iria? E acabar todas as folhinhas, porque é gente demais. Aí iam tirar um galinho. Aí depois a gente queria cavar o tronquinho para tirar um pedaço do... Não existiria mais esse jardim. Então, nós não entramos aqui. E existe só uma oliveira. Para agora, para. Essa oliveira aqui, ó. Essa oliveira é a única que dá para a gente, porque tem uma grade de tela aqui, e é a única que dá para a gente enfiar o dedo e tocar nela. Gente, existe um buraco lá, que todo mundo enfia o dedo. Então, o dedo já entra inteirinho naquele buraquinho. Não dá para fazer mais nada, nem para cutucar. Eu tentei ainda com a minha unha, assim, tirar um pedacinho, mas não dá. Então, é aqui nós estamos no Jardim das Oliveiras. Nós vamos agora em direção à segunda porta, que dá de frente para o Monte das Oliveiras, que é a Porta dos Leões. Corre um pouquinho mais, porque senão o tempo já estourou. Vocês querem que eu vá embora, né, gente? Vocês estão cansados. Aqui, deixa correr só mais um pouquinho, andar, não passar para frente, isso. Aqui é a Porta dos Leões. Então, aqui está gravado os leões, é onde Estevão foi sacrificado a mando de Paulo de Tarso. E lembrar que esses buracos que existem em toda a muralha de Jerusalém, são chamados de agulha. Aqui, esse buraco aqui, dá para passar um corpo inteiro. Jesus, lembra que Jesus passou uma passagem, Jesus ensinou uma passagem, dizendo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, ele não dizia dessa agulha que nós imaginávamos, a agulha de costura. Não, é essa agulha, porque aqui passa uma pessoa. Então, ele dava uma simbologia, né? E toda a muralha, gente, aqui não dá para vocês verem, mas é toda cravada de balas, porque Jerusalém sempre foi muito cobiçado.
Sempre muitas invasões. E uma das últimas invasões foi em 1967, na Guerra dos 6 Dias, quando um conflito entre os árabes para dominar a cidade de Jerusalém, Jerusalém estava perdendo. Então, o povo de Jerusalém, os governantes de Jerusalém, para levar o ânimo das pessoas, para elevar o padrão vibracional, inventam rapidamente um concurso de música. E rapidamente foi montado esse concurso, esse festival de música, e uma música de uma judia não conseguiu entrar. Mas ela conseguiu mostrar para os organizadores. E então, no final do festival, quando 3 músicas ganharam, a última música apresentada foi essa, da judia. E essa música levou a plateia a ficar toda de pé, em lágrimas. Para mim, ao ver a tradução dessa música, ela é Jesus falando. Mas vocês farão a avaliação, porque nós vamos cantar agora. Quando no dia seguinte, depois do festival, que Jerusalém praticamente estava perdendo o território, os alto-falantes de Jerusalém, logo na manhã, ao invés de dizer Jerusalém perdeu ou ganhou, eles soltam esta música. Toda a população de Jerusalém sai em lágrimas para as ruas, porque tinham a certeza, Jerusalém havia vencido mais uma batalha. Ouçam a canção. Avir Hanim Salulakayim Berehonani Nisaberua Harbayin Kompa Moni Uptak de Maktila Faevim Shubia Bahaloma Hair Asher יושבת ובליבה הומה ירושלים של זהב ושל נחושת ונשמה המולכו שירייך אני קינו ירושלים של זהב ושל נחושת Vamos fazer a tradução. Nas montanhas, o cheiro agreste, uma carícia, a árvore dorme em pedra e pó, mas a cidade não está só. Nas montanhas, o cheiro agreste, está só. Jerusalém, tudo é de ouro, minha eterna namorada. Aqui estou com meu calor, minha fé, meu amor. Jerusalém, tudo é de ouro, minha eterna Imaginemos Jesus nos chamando para um abraço. Havia Harim Salulakayim Verehonani Nisaberua Harbayin Kompa Moni Uftah de Maktila Faevim Shubia
Jerusalém, tudo é de ouro, minha eterna namorada. Aqui estou com meu calor, minha fé, meu amor. Jerusalém, shall zahav, v'shal mechushet v'sheru, alechu shirayik ani a Nova Jerusalém será a nossa próxima parada. Dá uma parada aí. Aqui, essa muralha aqui é o único pedaço que sobrou do Templo de Salomão da época de Jesus. O único pedaço que sobrou é essa parede. Nós estamos aqui vendo a mesquita da Cúpula Dourada, a mesquita da Roca. Essa muralha aqui, hoje é conhecida como o Muro das Lamentações. Então, quem chega aí chora também. Eu já cheguei, já levei um monte de papelzinho, chorei. Mas eu vou passar aqui para vocês. Dá tempo? Vocês aguentam esperar mais um pouquinho? Dá? Quem tiver pressa. Vai. Então, eu vou passar só mais um pouquinho aqui. Aqui já foi. Já foi. Aqui nós estamos perto da cidade de Davi. É aqui onde eu falei que existem as escavações, e aqui nós descemos, e vejam só, nós descemos, andamos, entramos lá embaixo, atravessamos essas muralhas e vamos embora. Aqui é uma rampa, porque aqui que estão vendo, pela orientação que nós temos, nós estamos aqui na igreja do Santo Sepulcro, no Gólgota. Gólgota, em hebraico, significa caveira. Nós estamos próximos ao Gólgota, onde Jesus foi sacrificado. Na época de Jesus, o Gólgota era a montanha mais alta dentro de Jerusalém, e era de propósito, para que todos os que eram condenados à morte fossem vistos por toda a região. Nós estamos aqui agora está no Monte das Oliveiras, essa igreja, chamada Dominus Flevit. Essa igreja aqui dentro, passa só mais um pouquinho, deixa eu rolar, só mais um pouquinho. Daqui dessa janela dessa igreja, olha aí, nós vamos, dá uma parada, deixa eu sumir. Aqui, ó, aqui é a mesquita, aqui era onde existia o Templo de Salomão. Deste local aqui, por isso que existe essa igreja, foi deste local aqui que essa igreja tem, parece uma gota d'água, a sua cúpula, é uma gota de água, a lágrimas de Jesus, porque aqui Jesus chorou, ao prever a destruição de Jerusalém e do Templo de Salomão. E correndo um pouco mais, nós vamos ver mais de perto aqui, no mesmo local, né? Nós estamos próximo àquela igreja, vendo toda Jerusalém, e para encerrar, aqui é onde Jesus fez a prece do Pai Nosso, que também é no Monte das Oliveiras, e o Palácio de Caifás, aqui, nós estamos vendo a torre do Palácio de Caifás, onde Jesus foi preso, foi martirizado aí dentro do Palácio de Caifás, e aqui é onde Pedro negou Jesus 3 vezes, antes do galo cantar 2 vezes. E para encerrar, então, a nossa conversação, nós vamos lembrar dessa mulher, Maria de Nazaré, que com o seu amor, ela enfrentou tudo isso, ela viu tudo isso, seguiu Jesus, sofreu, chorou. Então, para deixar que a dona Alicinha sempre gostava que eu cantava Ave Maria, hoje, quem acompanha o nosso trabalho, nós vamos encerrar de maneira diferente. Vamos sentir a doçura de Maria, que vivenciou no Gólgota o transpassar na lança de Jesus, no tórax de Jesus, que tocou a alma de Maria. E vamos juntos caminhar com a Mãe Santíssima, porque Jesus, Ele está aqui conosco, não nos deixa sozinhos, por isso não vamos desanimar. Não acreditem que haverá um 2016 pior. Não haverá, gente.
Os meios de comunicação estão sendo obsidiados, e eu contei ontem na palestra que fiz, e vou contar amanhã de novo, sobre o processo obsessivo que acontece hoje, obsidiando diretores de TV. Então, os benfeitores estão conosco, Jesus está no leme, Mãe Santíssima, que foi até o Gólgota, ela está nos acompanhando nesse momento de prova. Então, para que a Dona Licinha receba nosso carinho, esta música. Ave, Senhora da Paz. Ave, Mãe da Luz. Mentalize, neste momento, o que mais deseja. Não importa seja a nossa necessidade, uma conquista material, ou já temos condições de buscar uma meta espiritual. Jesus está conosco, Maria está conosco, os discípulos estão conosco. Imaculada, Virgem sem pecados, tende piedade de nós. Raio do vosso olhar, mil bênçãos de luz para nos salvar e amorar sempre a sorrir. Santa Maria, Santa Maria, ora por nobis, nobis peccatoribus, mortis nostre. Que a paz de Jesus esteja em nós, que a doçura do Pai Criador nos preencha com amor, para que possamos ter coragem de enfrentar todos os desafios no mundo, sem desistir jamais, no intuito de servir. E que possamos, se cairmos, levantarmos, se virarmos as costas, vamos voltar a caminhar em direção à estrada do bem, mesmo que a estrada se torne estreita e a rampa seja íngreme, vamos mesmo assim nos forçar a seguir, pois ao atravessar o portal, para que a regeneração seja a nossa nova etapa, receberemos o abraço do nosso Mestre e Irmão Jesus, e com certeza a doçura da Mãe Santíssima nos fará sentirmos-nos vencedores nesta etapa,
onde ainda não percebemos as flores, mas elas existem. A paz de Jesus seja em nós, o amor da Mãe Santíssima seja em nós, e a obediência às leis, regidas pelo Pai Criador, seja em nós o roteiro e a meta a seguirmos hoje, amanhã e sempre. Uma boa noite a todos.